Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos. Hoje a nossa leitura e meditação é do livro de Lamentações de Jeremias, capítulo de número 2. O capítulo 2, ou o segundo lamento, é marcado pela ruína do lugar santo de Sião. Este lamento, sem dúvida, descreve com muito mais detalhes os horrores que caíram sobre Judá. Sua vitalidade, a sua vividez trazem a marca óbvia de uma testemunha ocular. Dos versos de 1 ao 6, o autor fala de como a ira de Deus recaiu sobre Judá. A ira de Deus recaiu como uma nuvem de tempestade pronta para liberar todo o seu poder terrível. Versos 1 e 3. O Senhor cobriu a cidade de Sião com a nuvem da sua ira. Lançou por terra o esplendor de Israel que se elevava para os céus. Não se lembrou do estrado dos seus pés no dia da sua ira. No acender da sua ira, cortou todo o poder de Israel, retirou a sua mão direita diante da aproximação do inimigo, queimou Jacó como um fogo ardente que consome tudo ao redor. Como havia falado no capítulo 1, a nação imaginara que tinha uma posição privilegiada por causa da sua aliança com Deus e não tinha consciência de que este privilégio envolvia obrigações morais e espirituais importantes e não só bênçãos. Agora sua degradação foi tão súbita quanto completa, reduzindo-a a uma posição embaraçosa, inferior até a de outras nações. A capital cheia de glória foi nivelada com o solo, e o santuário, tão venerado pela nação, sempre considerado inviolável, como estudamos no capítulo 7 de Jeremias, foi desonrado pelo conquistador. Verso 6. Ele destroçou a sua morada como se fosse um simples jardim. Destruiu o seu local de reuniões. O Senhor fez esquecidas em Sião suas festas fixas e seus sábados. Em seu grande furor, rejeitou o rei e o sacerdote. Deus planejou Judá para ser reino de sacerdotes e nação santa. Todavia, ela profanou a si mesmo, voltando-se para a idolatria e a imoralidade. O mesmo poder que no passado efetuara tantos milagres para o povo da aliança voltou-se contra este, para julgá-lo. Deus se desgostou do seu povo por causa da sua apostasia contínua e lhe deu o que merecia. Agora, por causa da maldade da nação, a construção santa é demolida como se fosse somente um barracão de jardim sem valor. As celebrações prescritas pela lei não podiam mais ser observadas porque os rituais foram encerrados de repente. O altar como mediador, onde os fiéis tinham buscado e encontrado reconciliação com Deus durante os séculos, agora era coisa do passado. Que tristes relatos! Nem o magnífico templo de Salomão, o orgulho da nação durante os séculos, foi poupado na destruição geral. Verso 7. O Senhor rejeitou o seu altar e abandonou o seu santuário. Entregou aos inimigos os muros dos seus palácios, e eles deram gritos na casa do Senhor, como fazíamos nos dias de festa. O som que se ouvia no dia da destruição não foram os gritos de alegria do povo em suas celebrações, mas os gritos de vitória dos inimigos. Os versos de número 8 ao 10 nos levam a observar que a destruição planejada é um testemunho pungente de atividade soberana do Criador de Judá. Assim como o arquiteto calcula tudo com precisão antes da construção, Deus tinha sido preciso na demolição para se assegurar de que não ficaria pedra sobre pedra. Verso 8. O Senhor está decidido a derrubar os muros da cidade de Sião. Esticou uma trena e não poupou a sua mão destruidora. Fez com que os muros e as paredes se lamentassem juntos, eles se desmoronaram. Em sua determinação de destruir o muro de Jerusalém, o prumo de seu juízo fez que ambos, os baluartes e os muros, caíssem. As poças de Sião estão abaladas, suas trancas quebradas, seus nobres exilados, sua lei revogada e já não é mais ensinada, e os seus profetas não têm mais revelações. Por isso, os líderes da cidade sentam-se no chão calados em sinal de luto. Verso 10. Os líderes da cidade de Sião sentam-se no chão em silêncio, despejam pó sobre a cabeça e usam vestes de lamento. As moças de Jerusalém inclinam a cabeça até o chão. Precisamos compreender que a queda de Jerusalém é uma prova da justiça do Deus de Judá. Sua desaprovação completa do pecado, anunciada com advertências urgentes por uma série de profetas, tinha sido concretizada de uma maneira que todos pudessem ver e entender. O povo perecera porque tinha perdido sua visão espiritual. Por isso o cristão tem de estar sempre com seus olhos fixos em Cristo, o autor e consumador da nossa fé. O exílio deixou bem claro a todos qual era a vontade de Deus, silenciando a todos os que haviam profetizado falsas esperanças de paz e prosperidade. A tristeza descrita nos versos de número 11 ao 12 foi causada pela lembrança do que aconteceu com crianças pequenas durante o cerco de Jerusalém.
As cenas horríveis descritas aqui são uma evidência óbvia de uma testemunha ocular que parece estar tão chocada e revoltada pelo que viu que é incapaz de esquecê-las. As crianças, em seus últimos suspiros, estavam pedindo comida, pão e vinho. Versos 11 e 12. Meus olhos estão cansados de chorar, minha alma está atormentada, meu coração se derrama, porque o meu povo está destruído, porque crianças e bebês desmaiam pelas ruas da cidade. Eles clamam às suas mães: onde estão o pão e o vinho? Ao mesmo tempo, em que desmaiam pelas ruas da cidade, como os feridos, e suas vidas se desvanecem nos braços de suas mães. As crianças, em seu desespero, procuravam a segurança que tinham experimentado quando ainda mamavam, mas agora morriam de fome, sem ajuda. Essa cena trágica forma um forte contraste com o ideal de crianças felizes e despreocupadas brincando nas ruas de Jerusalém, o que é prometido à nação quando ela for restaurada. Zacarias, capítulo 8, verso 5. As ruas da cidade ficarão cheias de meninos e meninas brincando. O autor, diante de toda essa catástrofe, não consegue dar nenhum consolo. Verso 13. Que posso dizer a seu favor? Com que posso compará-la à cidade de Jerusalém? Com que posso assemelhá-la a fim de trazer-lhe consolo, ó Virgem, ó cidade de Sião? Sua ferida é tão profunda quanto o oceano. Quem pode curá-la? Um dos aspectos trágicos do sofrimento humano é que os inocentes são com frequência envolvidos com os culpados nas consequências do pecado. Esteja atento a isso, pois muitas vezes os nossos pecados trazem consequências a pessoas inocentes que estão ao nosso lado, podendo ser muitas vezes o nosso cônjuge, filhos, pais, amigos. Dos versos 14 a 17, o autor passa a censurar os profetas do seu tempo, um tema que mereceu muito destaque na mensagem de Jeremias. Os profetas são em grande parte responsáveis pelo que aconteceu à nação, pois ao invés de confrontá-los diante do pecado, também estavam envolvidos nos pecados e no culto a Baal. A verdade é que cada vez que deixavam de expor e castigar o pecado da nação, mais se tornavam responsáveis em larga escala pela tendência irreversível que levou à destruição e ao exílio. Verso 14. As visões dos seus profetas eram falsas e inúteis. Eles não expuseram o seu pecado para evitar o seu cativeiro. As mensagens que eles lhe deram eram falsas e enganosas. A teologia dos profetas pré-exílicos deixa claro que as ações de Deus não há caprichos nelas. Que diga as profecias de Jeremias. Verso 17. O Senhor fez o que planejou, cumpriu a sua palavra, que há muito tinha decretado, derrubou tudo sem piedade, permitiu que o inimigo zombasse de você, exaltou o poder dos seus adversários. Os versos 18 ao 22 trazem uma oração com muitas lágrimas. O autor faz um apelo à cidade para que clame ao seu Deus. Versos 18 e 19. O coração do povo clama ao Senhor, ó muro da cidade de Sião. Corram como um rio as suas lágrimas dia e noite. Não se permita nenhum descanso, nem dê repouso à menina dos seus olhos. Levante-se, grite no meio da noite, quando começavam as vigílias noturnas. Derrame o seu coração como água na presença do Senhor. Levante para ele as mãos em favor da vida de seus filhos que desmaiam de fome nas esquinas de todas as ruas. Jerusalém está chorando porque foi posta de lado. Ela recebe ordem de não parar de chorar. Afinal, coisas terríveis estavam acontecendo, como o canibalismo. Tal era a fome e desespero do povo. Verso 20, parte A. Olha, Senhor, e considera. A quem o Senhor tratou dessa maneira, deverão as mulheres comer os próprios filhos, as crianças de quem elas cuidaram? O livro de Lamentações é um livro triste e trágico ao mesmo tempo, que resulta em algumas descrições particularmente expressivas, como derrama o teu coração como água, representando a oração sincera. E aparece a cena terrível de crianças morrendo de fome em um outro lampejo de grande tragédia. Todavia, esses versos finais não contêm nenhuma repreensão ou incriminação. Eles são um reconhecimento de que os acontecimentos trágicos da queda de Jerusalém são resultado de sua própria semeadura, da sua quebra de aliança com Deus. Judá aprendeu a lição amarga de que quem semeia vento inevitavelmente colhe tempestade, e que esta noção de causa e efeito se baseia somente sobre a imutabilidade e consistência da natureza divina. Por isso, cabe muito bem aqui a ausência de reprovação ou de sentimento de injustiça por parte do autor, ainda mais sabendo que Jerusalém estava dentro da esfera da misericórdia divina, mesmo sendo punida, um dia, no futuro distante, seria restaurada. Que
Que o Senhor vos abençoe e até amanhã, se Deus quiser, com o terceiro capítulo do livro de Lamentações de Jeremias.